Sejam todos bem-vindos uma vez mais à nossa classe de escola sabatina, uma classe virtual, mas nós temos uma grande vantagem em termos uma classe virtual, porque ela alcança, um número inimaginável de pessoas. Vocês repararam como o tempo voa? Nós já estamos na lição número 10, certo? É uma lição fantástica, eu estou aprendendo muito, eu espero que você também esteja aprendendo como usar as ferramentas de interpretação da profecia bíblica. Nós crescemos espiritualmente, crescemos como pessoas, crescemos no entendimento do que Deus revelou para o seu povo. Então, é um prazer estarmos mais uma vez aqui partilhando esse assunto com vocês. E hoje eu estou bem servido. Antes, porém, deixa eu explicar aqui o porquê eu estou aqui hoje. O Jefferson, ele está em um congresso na área de transmissões, na área de mídia, na área da mídia digital, se preparando para trazer uma bagagem para melhorar aqui as nossas transmissões, a nossa comunicação, a nossa apresentação, e aí ele me pediu para estar aqui hoje com vocês, tá certo? Mas eu não podia vir aqui sozinho e despreparado. Estamos aqui com duas pessoas que vocês já conhecem, mas duas pessoas muito especiais, Pastor Fiuza e Juninho. Mais uma vez estamos aqui, O dia que eu estava aqui, você estava com quem aqui? Eu não me lembro com quem você estava gravando aqui. Foi com o Rodrigo, com o Jefferson. Eu não lembro com quem, cara. O pastor, nós já gravamos junto, eu já estive do lado de cá, já estive do lado aí aqui com o pastor, e é uma benção estar com vocês. E gostaria de saber como é que vocês estão, como é que foi a semana. A semana foi maravilhosa. Assim como o Joel está do lado de lá, para substituir o Jefferson, eu estou do lado de cá para substituir o Joel, né, Joel? Hoje foi o ping-pong. Juninho? Semana foi muito boa, produtiva, cansativa, mas faz parte, né? O Juninho, depois que ele casou, agora ele está correndo mais. Né, Juninho? A responsabilidade agora é maior, entendeu? Se ele está correndo mais, eu não sei, pastor, mas que ele está dando mais risada, ele está. Um abraço para a Débora, a esposa do Juninho, uma pessoa muito especial para nós. Faz parte lá da nossa classe de escola sabatina, ali, a classe presencial. E eu tenho certeza que ela vai estar assistindo a gente neste momento. Então, um abraço para ela, certo? Bom, nós convidamos a todos vocês, nesse instante, a elevarmos nossos pensamentos a Deus, para Ele nos dar sabedoria, clarear os nossos pensamentos, nos dar uma direção clara do que nós devemos aprender aqui neste momento, tá certo? Juninho, você ora para nós, por favor? Sim. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, santificado e engrandecido seja o Teu santo nome. Ó Pai querido, nós estendemos ao Senhor a nossa gratidão por estarmos aqui para estudarmos um pouco mais da Tua palavra. O Senhor disse que são elas que testificam de Jesus, e nós queremos aprender cada vez mais do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja sobre nós e que as nossas palavras sejam dirigidas por Ele e que nós sejamos iluminados pelo Espírito do Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, o título da lição já é provocativo, E traz uma grande responsabilidade, um grande alerta para nós também. Para quem o fim tem chegado. Então, é uma lição direcionada para o momento em que nós vivemos, e o verso áureo diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é um verso que muitas vezes é um verso de alerta, Porque ao estudarmos a Bíblia, estudarmos as profecias, e nos relacionarmos com o Evangelho e com a direção que o Evangelho mostra para nós seguirmos e até onde ele chega, o final de todas as coisas, nós não podemos ter zona de conforto. Quando ele diz aqui, aquele que está em pé,
a nossa vida espiritual traz lutas. E, às vezes, nós conseguimos grandes vitórias espiritualmente falando. E nós corremos o risco de, às vezes, achar que está tudo bem e entrarmos numa zona de conforto. Na vida espiritual, né, pastor? Não existe zona de conforto. E a Bíblia está falando aqui, 1 Coríntios 10, Paulo está falando o seguinte, que tudo que foi escrito tem um grande propósito para nós. São vários, mas um deles é que aquilo que foi escrito sirva sirva como um espelho para nós, sirva como exemplo. Quando ele colocou esse versículo aqui, ele está falando sobre a caminhada do povo de Israel saindo do Egito e o tempo que eles permaneceram no deserto e o quanto eles erraram. Quantas coisas eles fizeram erradas, e mesmo sendo um povo que foi guiado por Deus, abençoado por Deus, receberam revelações de Deus, receberam milagres diretamente de Deus, muitos se perderam. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que nós podemos passar para os nossos alunos, para aqueles que estão nos assistindo, sobre a importância dos exemplos bíblicos. Como que nós nos relacionamos com os exemplos e com o que foi deixado para nós através da Bíblia? Nós temos alguns exemplos que nós estudamos durante essa semana, que eles são assim bem favoráveis para os dias em que nós estamos vivendo, né? Vou pegar um exemplo aqui, Sodoma e Gomorra. É um dos grandes exemplos que nós temos, que deve servir como um alerta para nós. Para quem o fim tem chegado? Eu, olhando para esse título aqui, eu fiquei pensando, será que o fim vai chegar para mim? Em alguns aspectos, eu acredito que o fim vai chegar para mim, porque nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Mas o fim, ele não vai chegar para mim, porque, pela graça de Cristo Jesus, esse fim aqui é apenas o início de uma vida melhor. Amém. Quando nós aprendemos a obedecer a Deus, a fazer a sua vontade, a andar nos seus caminhos, o que parece o fim é apenas o começo de uma vida melhor. E essa é a grande alerta. O fim não pode ser definitivamente o fim. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a fazer a sua vontade. Por exemplo, Sodoma e Gomorra foi o fim para muita gente, mas os remanescentes saíram dali com a certeza de que eles poderiam sim ter uma oportunidade de vida eterna, não é mesmo? Então, eu quero pensar no fim assim como o início de uma vida melhor. Muito bem. Juninho, nós aprendemos mais com os erros ou com os acertos das pessoas? Eu acredito que com os erros. Porque quando se erra, alguma consequência tem. Quando se acerta também. Mas quando você erra, a consequência não é muito favorável, não é? Então, nós vimos que o povo, quando deixou o Egito e começou a sua caminhada, eles erraram muito. E Deus é um Deus didático. E Ele foi pegando aqueles exemplos, e como diz o texto aqui, eles servem para nós. Se eu vi que algo que eles fizeram lá não deu certo, então eu já tenho um ponto favorável para mim. Eu não vou cair no mesmo erro. Pelo menos esse é o plano, né? Às vezes nós caímos, mas como nós já temos o exemplo do erro e por que erraram, então a gente já tem algo favorável. Não é por aí. Então, vamos redefinir a rota. Muito bem. Bom, olhando por esse ângulo, a gente entende o seguinte, que a gente, então, tem uma certa vantagem sobre, né, sobre eles. E acredito que seja por isso, porque quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, o pecado de Davi com Batseba, a gente tem uma facilidade de condenar Davi, né? É muito rápido apontar o dedo. Quando os israelitas eles sacrificavam aos ídolos, rapidamente a gente, né, condena essa atitude. Agora, Paulo está falando, olha, cuida aí que você está em pé, cuidado para que você não caia, porque é muito fácil você enxergar, identificar o erro dos outros e apontar o dedo. Mas se você estivesse no lugar, como seria? Então, assim, a lição dessa semana, ela quer colocar os exemplos
bíblicos, mas principalmente alguns exemplos, como o pastor já citou um deles aqui, que eles foram quase que como uma alegoria para nós que vivemos no tempo do fim. Um alerta. São situações que foram vividas lá atrás e que serão não replicadas exatamente, mas os princípios envolvidos eles vão se repetir no tempo do fim. Então, nós que vivemos esse tempo, precisamos ter essa vantagem que você colocou, enxergar a situação, o que ocorreu, os resultados, e nos resguardarmos disso. É isso, pastor? É verdade. Os exemplos negativos, eles são maravilhosos. Olha o que eu estava pensando aqui. Se a gente pegar, por exemplo, uma literatura egípcia, você jamais vai ver eles escrevendo algo sobre a derrota deles, porque não faz parte da cultura daquele povo. Eles não gostam de falar sobre derrotas. Eles acreditam que as derrotas elas não precisam nem sequer ser escritas, porque não devem ser lembradas. Mas a Bíblia é um livro totalmente diferente. Ela é cheia de derrotas, porque eu penso que se a Bíblia não tivesse aqui as histórias de pessoas que fracassaram, ela não me representaria. Não concorda comigo? Sim. Porque se eu pego aqui, por exemplo, só de pessoas que deu certo em tudo, eu vou olhar e vou dizer, isso aqui não serve para mim, porque eu só dou errado. E agora só coisas que todo mundo aqui deu certinho? Não, a Bíblia ela traz exemplos como Davi, ela traz exemplos como o povo lá de Sodoma e Gomorra, aonde ali, no meio de tudo aquilo, houve o remanescente. Então, ela mostra o seguinte, que em meio ao caos desse mundo de pecado, ainda há uma solução quando nós encontramos o caminho certo, não é? E isso é maravilhoso, porque ela me representa, a Bíblia me representa. E se as pessoas olhassem com um olhar bem honesto para a Bíblia, porque muitos acusam que a Bíblia foi escrita por homens, que a Bíblia é para manipular, que a Bíblia é historinha para criança, que é isso, são inúmeros argumentos. Mas se alguém tivesse a intenção de manipular pessoas através da Bíblia, retiraria todos esses textos vergonhosos, por assim dizer, né? Tudo aquilo que é negativo. E isso é interessante porque, quando nós erramos, a tendência nossa é de desânimo. E quando nós olhamos para os personagens bíblicos que erraram, foram perdoados e tiveram uma nova caminhada com Deus, isso nos fortalece. Né? Então, nós temos aí, pode falar, Juninho, nós temos aí Sim. bons exemplos também, né? Sabe o que é confortante? É que quem errou sempre foi o homem. Apesar do caos, apesar dos erros, mas isso nunca pegou Deus de surpresa. Verdade. Isso nunca pegou Deus de surpresa. Sabe? Deus está no controle de tudo desde o dia em que Ele resolveu fazer o mundo, criar o mundo, e até hoje. Deus está no controle, não tem nada que pegue Deus de surpresa. Quem erra é o homem. Mas Ele orienta para que nós possamos corrigir os nossos erros, né, olhando os erros dos outros. Sim. É muito confortante saber que, apesar do caos, do mundo que nós vivemos hoje, do mundo passado, que foram destruídos, né? Sodoma e Gomorra, o mundo foi destruído com o dilúvio, mas Deus sempre esteve no controle. Bom, então, partindo disso, a lição é para os que vivem nesse tempo, né, no tempo do fim. Nós temos aqui a lição trazendo para nós um episódio, que é o episódio da ira do Cordeiro, onde o Apocalipse 6, né, da abertura do 6º selo ali, mostra ali alguns sinais na natureza, terremoto, o sol e a lua se escureceram, o sol se escureceu, a lua se tornou como sangue, houve a queda das estrelas, e acompanhando ali o fluxo temporal ali, nós chegamos a um momento crucial do tempo do fim, ou do final dos tempos, né? Porque o que nós aguardamos hoje? Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, o centro da nossa mensagem é a volta de Jesus. É o que nós aguardamos hoje, é o que nós pregamos, é o motivo pelo qual a igreja existe. Anunciar, preparar um povo e anunciar a volta de Jesus. Certo? Nesse evento aqui, quando está ocorrendo ali a volta de Jesus, há uma classe desesperada. Né? É uma classe que ela chega a pedir para si a própria morte. Quais são os elementos que chamam a atenção nesse texto aí? O que chamou a atenção para vocês nesse evento específico?
Eu tirei aqui algo interessante. O autor colocou muito bem aqui que os perdidos estão aterrorizados, mas eles sabem, de alguma maneira, eles sabem o porquê disso tudo. Eles não estão perguntando, o autor colocou aqui, eles não estão perguntando o que é isso, ou quem está por trás disso. Porque, de alguma coisa, eles sabem. Por que eles sabem? Porque eles foram avisados. Assim como foi na época de Noé. Noé pregou 120 anos, né? Então, quando veio, o povo zombava de Noé, mas quando veio o dilúvio, a informação já tinha sido dada. Eles sabiam o que estava acontecendo. E assim vai ser também na volta de Cristo. Pastor. Sabe, Joel, eu estava pensando aqui na ira do cordeiro. Vocês já viram algum cordeiro irado alguma vez? Hã? Já viram? Não vi. Eu já vi cabrito irado, eu já vi vaca, bode, eu já vi o que mais? Outros bichos irados, mas cordeiro irado eu nunca vi. Mas aqui tem uma alerta significativa para nós. Cristo, ele é o cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá, né? Então, assim, nós precisamos entender que ele hoje é o nosso intercessor. E eu gosto de pensar nisso. O trabalho que Jesus Cristo está fazendo hoje, intercedendo por nós, o inimigo está nos acusando o tempo todo. E todas as vezes que o inimigo acusa, ele está estendendo a sua mão, mostrando as marcas dos cravos e dizendo: foi por você, meu filho. Você já confessou, você já arrependeu, você está perdoado. Mas nós não podemos negar o fato de que um dia ele não virá como intercessor, mas ele virá como um juiz. Irado, sim, não com o pecador, mas com o pecado e os malefícios, as consequências que o pecado traz. E ele vai colocar fim a toda dor, a todo sofrimento, mas para colocar fim à dor e ao sofrimento, ele vai ter que eliminar todos os requisitos do pecado. E é sobre isso que a gente precisa pensar. E isso ele é conhecido como a ira do cordeiro. O momento em que o cálice vai derramar e ele vai dizer: chega, acabou, não dá mais. Bom, eu achei... eu fiquei refletindo, né? É interessante como cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente enxerga de uma forma diferente, né? São lições, às vezes, até para o momento que a gente está vivendo. Cada hora muda, às vezes o contexto de vida teu faz você enxergar um texto que você já leu de uma outra forma. Mas eu estava refletindo aqui, e dentro até do que o autor colocou aqui na lição, essas pessoas, elas não são pessoas desinformadas. Elas são pessoas que, de alguma forma, elas estavam cientes sobre isso. E eu fiquei pensando assim, a respeito de pessoas que viveram dentro de um meio religioso, ouviram a palavra de Deus, às vezes até se entregaram a Cristo, se batizaram e depois se rebelaram contra a igreja, contra o cristianismo, e passaram a viver de uma forma despreocupada. E, de repente, parece que a volta de Jesus aqui pega essas pessoas de surpresa. E aí, naquele momento ali, há um sentimento assim, de desespero, de um sentimento de uma situação que não pode ser mais remediada, mudada, voltar atrás, a ponto deles pedirem a própria morte. Parece assim que o texto quer mostrar para nós que muitas pessoas serão pegas de surpresa. E quando a lição faz esse link com a vida de Noé, com os dias de Noé, Jesus falando assim, que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Aí a gente precisa olhar para os dias de Noé, certo? Olhando para os dias de Noé, o contexto do mundo, como que Noé se relacionou com aquele povo, a missão de Noé, como o povo recebeu a mensagem, como o povo vivia. Aí a lição é olhar para essa situação e entender que isso vai se replicar nos dias atuais. Isso é possível? Os dias de Noé, poxa, a gente está falando dos antediluvianos, né? Lá se vão, né, alguns milênios aí. É possível, pastor, isso se replicar nos dias atuais, com tanta tecnologia, com tanto avanço? Tanto que é possível
que já há um alerta para nós que, assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer exatamente assim. O povo casava, dava-se em casamento, não é? E vivia como se nada tivesse acontecido. Sabe o que me chamou a atenção bastante ao estudar esse tema aqui? É que quem não ouviu falar no mundo sobre o dilúvio? É raro, não é, uma pessoa que não ouviu falar sobre o dilúvio? Se há um tema bíblico que é altamente conhecido, é o tema do dilúvio. Agora, tem um detalhe. Será que existe outro tema tão ridicularizado como o tema do dilúvio? É ridicularizado. Sim. Muitas pessoas não acreditam que o dilúvio realmente aconteceu, que foi literal, e aí existem várias versões a respeito. Cientistas, geólogos. Agora, veja só, nos dias de Noé acontecia exatamente assim. Vamos pensar no evangelista Noé, o homem que parece que foi fracassado, não é? Será que algum de nós queria ser um evangelista que nem Noé? Você imagina você pregar 120 anos e parece que nada acontecer, né? É terrível, não é? Então, veja só, Noé pregou, bem, se bem que eu não acredito que foi só Noé e a família dele que se salvaram. Não. Eu acredito que tem mais gente que se salvou, embora muitos morreram no processo, porque foram 120 anos, né? Mas que entraram na arca, né? Mas que entrou na arca só foi a família dele, é ou não é? Sim. Então, assim, estudando sobre esse tema, me impressionou ao eu começar a entender que quando os animais entravam na arca, aquilo foi um processo sobrenatural, não foi? Vocês imaginam assim, de 2 em 2, entrando na arca, sem ninguém tocar, sem ninguém chamar, os anjos de Deus ali conduzindo tudo. E eles uma mensagem muito forte. E né? mesmo assim, alguns começaram a cientificamente, na época, comprovar que aquilo era um fenômeno que estava acontecendo, que tudo aquilo estava normal. Vocês acreditam? E aí a gente começa a pensar como vai ser nos nossos dias. Então, Joel e Juninho, é possível, sim, a gente cometer a mesma barbaridade nos dias em que nós estamos vivendo. Juninho. É porque só muda o elemento. Noé pregou 120 anos que ia descer água do céu. Nunca tinha descido. Nós estamos pregando que vai descer fogo do céu. Nunca desceu. Não é? Então, só muda os elementos. É verdade. Aqui, quando eu observo assim, Jesus falando, né, aí ele fala assim, ó, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos. Hoje nós olhamos uma grande preocupação das pessoas por uma vida que leve a elas a ter acesso a esse tipo de situação. Esse comer, beber, casar e dar-se em casamento é você estar preocupado com as coisas da vida, o cotidiano. Né? A gente vê aqui, ó, glutonaria, né? Nós vemos aqui relacionamentos, nós vemos aqui preocupação com o financeiro, né? E as pessoas, aí o texto fala assim, ó, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, a hora que a ficha caiu, foi o quê? Tarde demais. Não dá mais tempo. Né? Todo mundo sabia, como na ira do cordeiro. As pessoas elas estão ali, né, diante de uma situação que elas sabiam, mas elas olvidaram, rejeitaram, não deram a devida atenção. Não foi por falta de informação. O que falta hoje no mundo, ou o que leva o mundo a ter essa despreocupação? Porque até um certo tempo o mundo se preocupava mais com as coisas religiosas. Na nossa infância, pelo menos na minha infância, a gente viu um mundo mais preocupado com o aspecto religioso, independentemente da religião que a pessoa professava. E eu digo de religião aqui, cristianismo. O que tem levado o mundo a essa falta de preocupação, ou até mesmo ridicularizar, como o pastor tem falado? O pastor falou para nós aqui. Olha, eu li um texto, nesse texto que a gente estava lendo, e algo me chamou a atenção. Ali a Bíblia diz assim, ó, era mau todo o desígnio do coração do homem. Gente, quando a Bíblia diz que era todo, é porque era todo. O homem só maquinava o mal. Não tinha aquele relance dele maquinar o bem. Era mau todo o desígnio do coração do homem. E parece que a gente está caminhando para isso, não parece? Você liga a televisão hoje, as atrocidades que são as notícias hoje, parece que
A Bíblia diz que o amor se esfriará, pais se revoltarão contra filhos, filhos contra pai. Isso, você falou na época da infância, eu lembro quando minha avó, minha mãe falava sobre isso, a gente via isso num futuro muito longe. Agora, hoje, a gente está vendo essas coisas acontecerem na nossa frente. Então, o coração do homem, como diz a Bíblia, o desígnio do coração do homem está se tornando mal, cada dia pior, né? Então, Deus vai ter que intervir. Ele vai ter que, assim como teve. Sabe, Joel, eu estava aqui imaginando vocês falando, né? Tem um texto da serva do Senhor que ela diz assim, ó, que Satanás, ele quer que as coisas secundárias ocupem o primeiro lugar no nosso coração. E o Senhor Jesus, ele quer que as coisas eternas ocupem o primeiro lugar no nosso coração. Eu acho que aí está o ponto. O que é que está ocupando o primeiro lugar no nosso coração? As coisas secundárias ou as coisas eternas? É uma questão de prioridade. Não que as coisas secundárias elas não tenham o seu valor e o seu lugar. O que é uma coisa secundária? É uma casa para morar, um bom carro para poder me locomover, uma faculdade, uma capacitação profissional. São coisas aqui desse mundo, que são coisas boas, mas elas não podem ocupar o primeiro lugar no coração da gente. Quando o povo de Sodoma e Gomorra, chegou o momento do juízo, eles saíram naquele dia para um dia de trabalho como fosse um dia normal, como se nada fosse acontecer. E ali aconteceu que desceu fogo e consumiu a cidade. Assim aconteceu nos dias de Noé, e assim vai acontecer quando Jesus voltar. Muitas pessoas vão sair assim como se fosse um dia normal, como se nada tivesse acontecendo. Nós sabemos que o anticristo ele vem como um aparente salvador da pátria. E quando se ouvir falar em paz, paz, aí vem a repentina destruição. Aqueles que estão vigilantes, eles vão perceber o momento em que estão vivendo. E saberão que os dias estão assim contados. Mas muitos vão continuar como se fosse um dia normal, como se nada tivesse acontecendo. Vai ser realmente complicado. A gente já está indo nessa direção que o pastor está falando. Eu gostaria de falar com aqueles que estão nos assistindo. A Bíblia, no livro de Oséias, se eu não me engano, é Oséias 6,6, tá? Mas eu não vou afirmar isso, não. Mas eu sei que no livro de Oséias diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui, a lição, ela procura nos alertar para que a gente esteja apercebido do momento em que nós estamos vivendo. E não há outra forma de você se aperceber deste momento se você não tiver um relacionamento profundo com Deus, através do estudo da palavra de Deus. O Juninho colocou para nós aqui, agora não lembro se foi o Juninho ou se foi o pastor, sobre os animais entrando na arca. Pastor. Aquilo foi um sinal para as pessoas. Hoje nós estamos tendo inúmeros sinais que a palavra de Deus aponta para o tempo do fim e que eles estão relacionados justamente ao momento anterior à volta de Jesus. Nós devemos estar apercebidos desses sinais, assim como os animais eram um sinal para o povo daquela época, quando eles entraram na arca, nós devemos estar apercebidos a respeito desses sinais. Então, esse primeiro momento da lição aqui, mostrando a história de Noé, é um alerta para nós, para não sermos pegos de surpresa. A mensagem está sendo dada, a mensagem dos três anjos, né, de Apocalipse 14, está sendo proclamada, a mensagem é a volta de Jesus e os sinais, né, que apontam para esse evento. Não devemos, então, né, ter isso em pequena estima. Nós devemos colocar como prioridade na nossa vida. E aí, outro evento aqui que a lição trouxe para nós, o pastor já citou algumas vezes aqui, a história de Sodoma e Gomorra. A lição, né, trouxe para nós uma pergunta aqui, quais as condições morais levaram à destruição dessa cidade? Quais eram as condições daquele povo? Qual era o modo de vida daquela cidade? O problema está relacionado com a impiedade. O que é a impiedade? A impiedade o ímpio é aquele que se afasta de Deus. O pecado ele traz uma separação entre nós e Deus. Aí vem o famoso pecado por errar o alvo, e o pecado que é rebeldia contra Deus. A rebeldia contra Deus
é você saber que está errado, mas você escolhe fazer aquilo que está errado. Isso torna a pessoa ímpia e separa a pessoa de Deus. Então, Sodoma e Gomorra, eles estavam assim depravados, moralmente falando, em todos os aspectos, porque eles haviam literalmente se separado de Deus. O livro de Ezequiel, ele fala que o grande pecado, né, de Sodoma e Gomorra está relacionado com o modo de vida que eles alcançaram. A cidade prosperou, certo? Então levou eles ali uma ociosidade, um orgulho muito grande no coração, e eles não tinham sentimento pelo próximo. Eles não se importavam com os pobres, eles não tinham, né, essa preocupação com os outros. Então, e aí depois vem discorrendo outros pecados também. Eu anotei aqui alguns aqui, tá, que eu li lá no texto lá. Libertinagem, iniquidade, imundas paixões, arrogância, menosprezo pelos governos, difamadores das autoridades. Então, era um pessoal assim, que eles chegaram numa posição que não tinha lei para eles. Eles não se dobravam sobre autoridades, né? Pelo jeito, eles faziam suas próprias leis. E essas questões que foram colocadas aqui. Como a lição é para nós olharmos para lá e compararmos com o lado de cá, existe semelhança, Juninho? No Sodoma e Gomorra com os nossos dias atuais? Sim, e a Bíblia diz que comparou Israel pior do que Sodoma e Gomorra. Você já pensou? Sabe, João, nós estávamos falando aí da condição moral de Sodoma e Gomorra. Eu acho que o que aconteceu de pior, segundo o autor da lição aqui colocou, foi eles não sentirem necessidade de arrependimento. Isso é um grande perigo, é um grande engano. Isso me leva lá para a igreja de Laodiceia, que ele não é nem frio, o frio, de repente, pode dar um estalo e ele perceber que ele está frio, né? E não é nem quente, ele é morno. Então, ele está acomodado. Então, eu acho que o agravante maior ali em Sodoma e Gomorra, eles não sentiam necessidade de arrependimento. Para eles estava tudo bem. Eles estavam fazendo o que estavam fazendo e estava tudo bem. Estava tudo tranquilo, não é? E hoje? Vamos ver os dias de hoje. Eu vou citar uma cidade aqui, não sei se deveria, mas eu vou citar uma cidade. Rio de Janeiro. Qual é a situação moral, situação política que a gente vê nos noticiários sobre o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro hoje tem um estado paralelo. Tem um estado paralelo que confronta com o Estado mesmo e impõe as suas leis, não é? Então, quando a Bíblia diz que o mundo chega a ser pior, Israel chega a ser pior, né? O profeta chamou a Israel de pior do que os erros, cometeu os piores erros que Sodoma e Gomorra. Nós estamos caminhando para isso, nós já estamos adentrando nisso, não é? Pode falar, pastor. Olha, um pecado aqui que ele é bem assim notório em Sodoma e Gomorra é o pecado do adultério, certo? Por que o pecado do adultério ele é colocado aqui como algo assim que traz pavor, traz medo? Até hoje, existem pecados que parece que têm um peso maior, não é? E o pecado do adultério, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa congregação, ele tem um peso muito forte, tem ou não tem? Tem. Por quê? Adultério é quebra de aliança. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa há 31 anos. E nós temos lutas no nosso casamento? Temos. Tem hora que eu brigo com ela, tem hora que ela briga comigo, porque eu sou um ser humano. Agora, nós aprendemos a solucionar os nossos problemas em Jesus. E aí, às vezes, eu tenho que pedir perdão para ela, às vezes ela tem que pedir perdão para mim. Mas eu sou casado com a minha esposa há 31 anos e falo como um testemunho. Nunca conheci outra mulher sexualmente, ela não conheceu outro homem. Nós só nos conhecemos no dia do casamento. E colhemos muitas bênçãos por isso. Nós não temos problema na nossa casa com ciúmes, nunca tivemos. Eu já trabalhei com equipe de rapazes, moças, quando eu era ainda jovem. E ela também. Nós nunca tivemos problema de ciúmes, sabe por quê?
porque sempre ela pôde confiar, porque eu nunca dei assim oportunidade para ela desconfiar. Nunca houve quebra até hoje, mas quem está em pé cuida para que não caia, não é o que a lição está advertindo, inclusive a gente, por intermédio da Bíblia? Sim. Não quer dizer que a gente está protegido e que nunca vai acontecer. Se desviar o olhar de Jesus, isso pode acontecer. Mas o que eu quero colocar aqui? O pecado sexual é um pecado de quebra de aliança. Aliança com o meu cônjuge. Na Bíblia, o Senhor ele compara o relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento íntimo, inclusive, do marido e mulher, como deve ser o nosso relacionamento íntimo com Deus. E nós também podemos quebrar a aliança eterna que o Senhor deixou com o povo de Israel, a aliança eterna com aquele povo que deveria ser luz para o mundo, a aliança eterna que Ele tem para conosco. Por isso que o livro de Apocalipse ele termina falando sobre a característica da igreja remanescente. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os meus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Nós estamos adulterando para com Deus quando nós escolhemos desobedecê-lo, quando nós escolhemos, abandonar os seus mandamentos, os seus princípios. E esta é uma tragédia que aconteceu em Sodoma, que aconteceu lá no dilúvio e que, infelizmente, está acontecendo também nos nossos dias, não é mesmo? O Juninho citou aqui o Rio de Janeiro, alguns dias atrás, aí, nós vimos uma situação que mostra como que o ser humano ele não tem limites para ele descer. Quando você acha que você já viu o pior, você vai ver algo pior. Sobre uma matéria sobre alguns filhos, já ali de uma idade, né, não sei, 50 anos, 60 anos, não dá para saber, mas é mais ou menos isso aí. E eles mantiveram o pai deles né, o pai deles morto em uma cama. Quando se descobriu, já iam lá mais ou menos 6 meses, estava em estado cadavérico já, né, o esqueleto em cima de uma cama, para receber a aposentadoria dele. E nas investigações prévias ali, o que ficou demonstrado mais ou menos ali é que esses filhos não trabalhavam, não tinham renda. Pelo menos não é que não tinham renda formal, certo? E estavam vivendo às custas. Então, eles esconderam a morte do pai para não perder o benefício. E aí eu fiquei imaginando como é que você entra no quarto da sua casa, deita ali e dorme ao lado do seu pai que está morto 1, 2, 3 dias, 1 semana, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3. Como que uma pessoa consegue viver nessas condições? Então, o mal causa um estrago no ser humano tão grande que, às vezes, ele vai ser irremediável. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, é porque não tinha mais solução. E, às vezes, a gente olha para esse Deus do Antigo Testamento que destruiu nações e a gente condena esse Deus, tem o dedo apontado, né? Mas, quando essas situações acontecem ao nosso redor, muitas pessoas falam assim, podia jogar uma bomba dentro daquele presídio lá, porque lá não tem ninguém que presta. Mas, se Deus destruísse um presídio, muitas pessoas iam acusar Deus de ter destruído o presídio. Né? Então, quando Deus, e aqui a gente entra já na parte de quarta e quinta aqui, quando Deus tomou a decisão da destruição de Sodoma e Gomorra, ela não foi arbitrária. Ele fala assim, que o pecado de Sodoma e Gomorra aconteceu o quê? Subiu até mim. E eu desci para ver se as coisas são assim mesmo. Aí ele chama Abraão para uma conversa. Pastor, aqui a gente entra numa questão teológica. Essa conversa que Abraão teve com Deus, qual é o fundo teológico? O que a Bíblia quer deixar para nós como ensinamento? Parecia que eles estavam angariando ali, né, os fatos para poder tomar uma decisão. O que isso ensina para a gente a respeito desse aspecto de Deus? Deus precisava dar explicação para alguém, precisava descer ali, conversar com Abraão. Por que aconteceu isso? Amós 3, versículo 7 diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja só, Deus ele sempre revelou os segredos, as coisas que vão acontecer para os servos, para os profetas. Fez isso com Abraão, fez isso com Ló, fez isso com cada um dos seus filhos. Deus sempre teve um povo remanescente. E Deus sempre orientou para que a orientação pudesse chegar.
Nós não podemos pensar que o povo de Sodoma e Gomorra, eles morreram sem uma oportunidade. Eles tiveram a sua oportunidade. Assim como o juízo final, Deus trará uma oportunidade para todos os seus filhos. Cada um será julgado segundo a luz que recebeu, mas todos terão uma oportunidade. E interessante, né? Estava para acontecer aí o caso da destruição de Sodoma e Gomorra, e o Senhor estava alertando Abraão que Sara teria um filho, não é isso? E que o que iria acontecer, qual seria o futuro daquela nação. Então, assim, estava mostrando para eles que a destruição era iminente, mas que Deus ele teria um remanescente, um povo escolhido, e que a vontade de Deus iria predominar na vida de todos aqueles que aceitassem. Olha que benção. Juninho, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O justo morreu com o ímpio? Não. O justo não morreu com o ímpio. Isso é forte, hein? Inclusive, eu fico vendo aquela passagem que Abraão, Senhor, se lá tivesse 50, se lá tivesse 40, e se tivesse 30? E Deus, naquela paciência, olha, eu não vou destruir se tiver um justo, eu não vou destruir. E o justo que tinha lá, ele tirou para destruir. Tinha o justo lá, mas ele tirou de lá para destruir. Eu anotei na minha lição aqui, né, que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Então, quando a gente olha para o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quem morreu ali não era, né, inocente. Ló viveu muitos anos lá. Não sei se a Bíblia relata o tempo exato, mas Ló viveu lá, formou família, teve filhos, os filhos cresceram, se casaram, então ele viveu um bom tempo lá. E Ló, a Bíblia relata ele como um justo, vivendo no meio daquele povo. Quer dizer o quê? Que ele praticou obras de justiça. Sim. Ele pregou sobre um Deus, né, que era diferente, um Deus justo, e as pessoas rejeitaram. Então, eu anotei que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Deus, né, não destruirá o justo com o ímpio, mas o mal terá o seu fim. E aí, nós estamos linkando aqui com a parte de quinta-feira a questão do juízo investigativo. Pastor, o evento de Sodoma e Gomorra tem algum elemento de juízo investigativo ali? Depois nós vamos aqui, justamente, claro que tem elementos, né? Pode emendar com a parte quinta, o senhor pode ficar à vontade para fazer a sua explanação, viu? Nós temos aqui na parte de quinta-feira já o grande evento do sonho de Daniel, né? Da visão que Daniel recebeu no capítulo 7. Daniel, no capítulo 7, ele recebe uma visão que ele tem uma relação muito familiar com Daniel, capítulo 2, certo? Só que Daniel, capítulo 2, nós encontramos ali a estátua de Nabucodonosor. E cada parte da estátua representava o quê? Representava um reino, ok? Daniel tem uma visão um pouco diferente. É o leão, é o urso, é o leopardo, é o animal terrível, não é isso? Mas todos eles representavam também Babilônia, Medo-Pérsia, não é? Grécia e Roma pagã, e depois que se tornou a Roma papal, certo? Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos exatamente esse ponto, que os 4 animais representam exatamente os reinos ali, os mesmos reinos de Daniel, capítulo 2. Quais são a diferença, ou qual é a diferença? É a ênfase que nós temos nos aspectos morais e espirituais do reino. Essa é a grande diferença que nós temos. O chifre pequeno, por exemplo, de Daniel, ele é fundamental, e todos nós que aguardamos o advento de Cristo Jesus, nós precisamos entender a importância do chifre pequeno. O chifre pequeno representa um sistema, ok? E nós acreditamos assim, um sistema que vem por intermédio do papado, aquele que vem por intermédio de Roma, certo? E aí, no período, por exemplo, da Idade Média, nós temos a perseguição
que aconteceu, isso é histórico, está mais do que comprovado, certo? A perseguição dos fiéis, isso aconteceu no período da Idade Média. Esse tema ele é importante porque ele esclarece para nós, exatamente em Daniel 7, versículo 25, a mudança do quê? Dos tempos e das leis. A mudança do sábado para o domingo, ela está exatamente nesse momento, aonde o poder papal usurpou as prerrogativas divinas. Isso aí realmente é bastante sério no processo apocalíptico, do aspecto assim profético, não é, da história da humanidade. 1844 é o fim das 2.300 tardes e manhã, ok? E ali começa o juízo celestial. Este é a última profecia com marcação de datas que nós temos na Bíblia. E aí começa o juízo investigativo a partir desse período, não é? Daniel, capítulo 7, versículo 13 até o versículo 14, nós temos o Filho do Homem recebendo o reino. E ali, então, é que Jesus, ele entra exatamente em cena, aonde fica claro para nós que ele virá como rei, como juiz na sua segunda vinda. Então, ele é um tema realmente esclarecedor para nós. Do versículo 18 até o versículo 27, nós temos aqui a vitória dos santos. Então, hoje, nós estamos exatamente no período do juízo investigativo, aonde começou lá no céu o juízo investigativo. E nós estamos sendo investigados, e nós precisamos ter exatamente essa consciência de que nós poderemos ser julgados a qualquer momento. Por isso que nossa expectativa quanto ao retorno de Jesus, ela não pode ser se ele vai vir no ano de 2027, se ele vai vir no ano de 2031, ou qual é a data, ou pelo menos em torno de quando Jesus vai voltar. É por isso que a nossa expectativa tem que ser hoje, agora, porque se nós morrermos hoje, para nós é como se Jesus já tivesse voltado, é ou não é? Então, nós temos que estar sempre preparados para a volta de Jesus. E esse deve ser sempre o nosso apelo. Eu tenho conversado comigo a cada dia e tenho começado o dia pedindo para Deus assim: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor hoje, como se o Senhor fosse voltar hoje. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. E eu quero, sabe, amar cada vez mais a lei de Deus, eu quero procurar fazer a vontade de Deus, eu quero obedecê-lo, porque na história da humanidade, desde Adão e todos esses nomes que nós vimos por aí, o grande problema esteve em obedecer ou desobedecer, em fazer a sua vontade ou deixar de fazer a sua vontade. E essa tem que ser uma experiência diária, não é, de todos nós, e eu quero ter a minha experiência. Juninho, sobre esse tema do juízo investigativo, o que você tirou aí para você como lição? O que você pode trazer para a gente? Eu fui lá para os 1000 anos. Os remidos vão passar 1000 anos no céu. Fazendo o quê? A Bíblia diz julgando. Muito bom. O que é esse julgar? Deus precisa de registrar alguma coisa? Há algum perigo de Deus esquecer de alguma coisa? Mas o ser humano, sim. Ele precisa de ver registro. Os anjos precisam de ver registro. Deus é onisciente. Os anjos, o ser humano, não. Então, nós vamos... Eu estou me incluindo. Nós vamos passar lá 1000 anos. Então, nós vamos... Deus vai chegar aqui com carinho e falar assim, ó, está vendo isso aqui? Ó, por que ele não está aqui? Ó? E você vai ler aquilo, vai ver realmente Deus é justo. E foi justamente isso que ele fez com Abraão lá. Ó, é por isso que eu estou destruindo Sodoma e Gomorra. E Deus precisava dar satisfação para Abraão? Não precisava, mas ele deu. Ó, é por isso, tá? Eu estou fazendo isso. Aí começou a discussão, né? Mas se tiver 10 justos, se tiver 5 justos... Não tem, é por isso. E ficou claro para Abraão que realmente não tinha. E quando Deus tomou a atitude, não teve nenhuma dúvida a respeito do caráter dele. Assim como que ao terminar os 1000 anos, e Deus voltar aqui para purificar essa terra,
né? Então você já vai estar sabendo, Deus é justo. Sabe o que eu acho interessante? Muitas pessoas, quando a gente fala sobre juízo, né, aí a Bíblia fala que todos comparecerão perante o tribunal de Deus, né, que Deus trará juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Muitas pessoas, eu já criei essa imagem na minha cabeça quando eu era pequeno, que a gente estaria diante de um tribunal e ter um telão ali passando a nossa vida, ou alguma coisa do tipo, né? A Bíblia diz assim, ó, lá em Apocalipse: eis que cedo venho, né, e comigo, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus vier, ele já vem com a sentença dada. Sim. Então, o que acontece no juízo hoje? Esse juízo investigativo, ele inicia-se pelos mortos. A história da vida dessas pessoas é mostrada para os anjos, porque os salvos vão herdar o céu. Agora, se Deus tirou anjos rebeldes de lá, como é que ele vai trazer seres humanos rebeldes para cá? Não tem sentido. Então, os registros eles são abertos diante dos seres celestiais, mostrando aqueles que se arrependeram verdadeiramente e vão herdar a salvação, e os que não, os que rejeitaram. Porque quando Cristo vier, ele já traz o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. É isso mesmo, pastor? Com certeza. Você estava falando aqui, eu estava viajando, né? Tudo começou lá no céu com Satanás querendo colocar em xeque o caráter de Deus, dizendo que ele é tirano, os seus mandamentos não podem ser guardados, ok? E se o Senhor simplesmente tivesse exterminado Satanás lá no céu, na rebelião, ia ficar uma dúvida eterna sobre realmente o caráter de Deus, porque ele foi tirano, ele foi lá e eliminou. Então, você colocou algo aí, Juninho, realmente fantástico. Deus não precisa de livros para registrar, ele sabe quem está salvo, quem está perdido, quem aceitou, quem rejeitou. Mas nós precisamos, e por isso está tudo anotado nos livros, e nós vamos passar 1000 anos lá. Imagine se ele tivesse exterminado lá. Agora, o caráter de Satanás não estava plenamente revelado. E tanto é que não estava revelado que levou uma terça parte dos anjos com ele, porque eles acreditaram em Satanás. Agora, veja só, o Senhor está esperando aí, esperou 2000 anos, mais 2000 anos, né, os grandes acontecimentos, mais 2000 anos, então nós estamos indo para o sexto milênio, entrando para o 7º milênio da história desse mundo, depois do pecado. E a grande verdade é o seguinte, é que o Senhor está esperando o momento certo para o caráter de Deus ser revelado plenamente e o caráter de Satanás ser revelado plenamente. E daí não vai ficar mais dúvida diante da eternidade sobre o caráter de Deus. Então, por isso, esse juízo ele é importante, os 1000 anos do juízo ali comprobatório, em que vai se comprovar tudo, é tão importante, não ficará dúvidas na humanidade, não ficará dúvidas sobre nenhuma criatura, sobre a grandeza e o amor de Deus. Isso é lindo, né? Perfeito, pastor. A gente já pode, né, partir para o final aqui, porque o que o pastor colocou aqui é para fechar a lição. Juninho, você quer colocar alguma mensagem para os nossos espectadores? Você quer deixar aqui? Eu quero. O pastor estava falando aqui, meu coração estava queimando. Nós temos que ter em mente que o juízo é para o povo de Deus. É o povo de Deus que clama por justiça. O ímpio não clama por justiça. Então, a Bíblia é para o povo de Deus, para nós aprendermos com os erros e colocarmos na nossa vida. Então, tudo que Deus está fazendo, o juízo, a condução das coisas, é para o povo dele. É para o povo dele. Ele está chamando aqueles que estão fora, olha, o caminho é esse, andai por ele. É esse o caminho. Então, nós não precisamos ter medo do juízo. Nós não precisamos ter medo. Glória, né? Nós temos que dar louvores a Deus pelo juízo, porque nós estivemos clamando pela justiça, não é isso? Nós falamos aqui de maldade, de terrorismo, de assassínio, nós não vivemos clamando por justiça? Então, nós vamos clamar por justiça por aquele que é justo, e ele fará justiça plena, com justiça. Amém. Pastor, uma mensagem para o final? Eu vou pegar a carona com o Juninho. O Juninho diz que o juízo é para aquele que é de Jesus, né, Juninho? Sim. Sabe quem que pode ser de Jesus? Você. Amém. É porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Sabe qual é o segredo?
olha para Jesus todos os dias. Glória a Deus. E nós teremos a vitória garantida em Cristo Jesus. Amém. Sabe, eu fiquei pensando aqui, né, sobre essa questão que as histórias, elas são, né, modelos para nós, e às vezes a gente tem dificuldade de entender esse juízo investigativo a fundo. A Bíblia, ela deixou uma lição clara para nós aqui. Sodoma e Gomorra receberam uma sentença de destruição, porém, Deus antes investigou para ver se as coisas de fato eram aquilo mesmo. E chegou-se à conclusão que sim. É isso que acontece. Deus vai destruir o pecado e o pecador, né, e o originador do pecado. Mas, para isso, vai ficar comprovado, né, que as ações de Deus são justas. E ele vai exterminar, né, todo mal, como diz no livro de Malaquias, a raiz e os ramos. A esposa de Billy Graham, ela revisava os livros, né, ele escreveu alguns livros e ela fazia a revisão desses livros. E, num dos livros que ele escreveu, quando ela estava revisando, o livro foi tão profundo e mexeu tanto com ela que apontava ali os pecados da América. E, quando ela olhou para o que estava descrito ali, ela virou para Billy Graham e falou o seguinte, que se Deus não punisse a América, ele teria que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra, porque o nível do pecado ele já alcançou, já até ultrapassou, em certos pontos, o que Sodoma e Gomorra praticavam. Essa é uma lição para nós. Nós devemos colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, porque o juízo virá, e Deus vai trazer a cada um, né, para cada um, o galardão a cada um segundo as suas obras. Nós precisamos olhar para essas histórias, entendermos a realidade que nós estamos vivendo e entendermos que nós estamos vivendo o tempo do fim. As histórias são para aqueles que estão vivendo o tempo do fim. Elas servem de exemplo. Nós, que estamos de pé, temos que ter cuidado para não cairmos. Então, esse é um apelo para todos nós, né? Para nós aqui, individualmente, e para todos que estão ouvindo sobre esse tema aqui. Nós devemos colocar, o pastor colocou no final aqui nas palavras finais, nós devemos nos colocar sob a direção de Deus, sob a vontade de Deus. E aí, o juízo, ao invés de ser algo, né, que traga medo, vai ser algo que a gente vai ansiar, né, desejar o juízo, onde vai trazer, então, o final de todo o mal na história desse mundo. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Vamos orar? Nosso grandioso Deus, nosso bom Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor se revela através das páginas da Bíblia. E a Tua intenção é nos salvar. Salvar a nós como indivíduos, salvar as nossas famílias, nos salvar como comunidade. Na verdade, o Seu desejo é salvar todo mundo. E estarão de fora aqueles que rejeitarem o Seu amor, rejeitarem o sacrifício de Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Teu Espírito Santo esteja todos os dias batendo a porta do nosso coração, falando aos nossos ouvidos e nos fortalecendo nas nossas fraquezas. Que essas bênçãos que nós pedimos aqui possam ser estendidas a todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos caminhando aí para o final do trimestre e na próxima semana nós temos um encontro marcado, mais uma vez, neste local. Que todos vocês possam ser grandemente abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.